Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar encerramento ao projeto de resenhar o livro História Concisa do Brasil, do Boris Fausto, capítulo a capítulo. Falarei hoje sobre o capítulo número 7, que se chama A Modernização pela Via Democrática e vai abordar desde o ano de 1990 até o ano de 2010. Indo dentro dessa obra, da página 311 até a página 384. E antes de começar a falar sobre o capítulo em si, eu acho que é importante destacar dois pontos. O primeiro ponto é que este capítulo ele não estava na obra original, publicada pela primeira vez, a primeira tiragem. Isto porque a obra original era publicada em 1999. Logo, se nós temos um capítulo que vai desde o ano de 1990 até 2010, ele não estava presente na primeira edição, certo? Ele foi acrescentado depois e só vai estar presente nas novas tiragens, beleza? E um segundo aspecto que é importante ser ressaltado é que ele também é de autoria de uma pessoa diferente, de um autor diferente. O livro, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, ou seja, desde o período colonial até o fim da ditadura, e o primeiro presidente pós-ditadura, que no caso eleito foi o Tancredo Neves, mas quem de fato tomou posse por questões de saúde foi o Sarney, até ali, até 1990, é escrito pelo Boris Fausto. Pós isso, neste último capítulo, é escrito pelo Sérgio Fausto, que é filho do historiador Boris Fausto. No entanto, ele não é historiador, ele é um cientista político, ele é sociólogo, teve trabalho já dentro da política, e eu até assisti algumas entrevistas dele para ter uma noção da pessoa dele, para, enfim, coletar algumas informações que não foi fácil. Ele é uma pessoa de fato muito mais voltada para questão econômica. Então isso vai ser presente dentro da obra. Um outro ponto que é bom destacar é que, embora este último capítulo seja mais para a questão econômica do que os outros, e pegue um pouco menos questão histórica, ele também aborda as questões históricas, mas ele foca mais na parte econômica de fato. Embora ele faça isso, ele mantém a mesma didática acessível do Boris Fausto. Então o livro inteiro ele é bem tranquilo de ser lido, e quando chega no último capítulo, da autoria de uma outra pessoa, ele mantém o padrão. Então, embora seja focado em economia, ele é um capítulo muito tranquilo de ser lido. Inclusive, indico para as pessoas que querem estudar a história do Brasil, mas indico esse último capítulo para pessoas que trabalham na parte financeira, na parte econômica e querem entender um pouco mais como foi, por exemplo, a implantação do Plano Real que vai acontecer nesse período, enfim, como foi toda a questão da inflação, como foi o governo Lula economicamente, levando em consideração o crescimento econômico da China, que potencializou o Brasil também. Então, todas essas coisas são abordadas neste último capítulo, escrito pelo Sérgio Fausto, que tem propriedade para falar sobre a parte econômica. Beleza? Então é isso, vamos agora sim falar sobre o capítulo 7, né, que vai pegar de 90 a 2010. E teremos agora o primeiro presidente eleito desde 1960 pelo povo, de fato. Afinal de contas, como eu disse, o Tancredo Neves ele foi eleito, no entanto, ele foi eleito por um colégio eleitoral dentro do governo. Nós já consideramos ele um presidente pós-ditadura, um presidente democrático, porque ele não pertencia ao Partido Arena, que era o partido do regime militar, né? Mas ele não foi eleito de fato pelo povo. Não foi o povo que foi votar no Tancredo Neves e no Sarney. Não. Agora, quando nós falamos da eleição já para a presidência de 1990, aí sim houve uma eleição, o povo foi às ruas votar e disputaram a eleição, no caso, o Lula, pela primeira vez ele vai disputar a presidência, contra o Fernando Collor de Mello. E o Fernando Collor de Mello vence, tendo como vice-presidente o Itamar Franco, isso é importante. Nós vamos entender já. E ele vai assumir em 1990, tendo uma economia brasileira que era muito fechada, tendo também uma inflação bem descontrolada. E para controlar isso, ele vai tentar vários planos econômicos e ele vai trazer o plano, né, que é o que nós mais associamos ao Collor, né, que é o confisco financeiro.
Para tentar controlar essa inflação, ele faz um congelamento de preço nos produtos, ele faz um congelamento de salário, e uma das coisas que ele faz também é confiscar dentro da poupança das pessoas qualquer quantia acima de 50 mil cruzados novos. Então, ele confisca essa quantia. Lógico que isso vai ser um alvoroço, vai deixar muitas pessoas enlouquecidas. A população não aprova tanto isso, principalmente as pessoas que tiveram essa quantia confiscada, né? Enfim, então isso já é um ponto muito marcante dentro do governo dele. E um segundo ponto é a denúncia de corrupção por parte do próprio irmão do Collor, de que havia corrupção ali dentro por parte de uma pessoa chamada PC Farias. Então tem toda essa questão dessa denúncia, muito polêmica na época. Isso vai fazer com que abram uma CPI para investigar o que estava acontecendo ali. Vai se instaurar um processo de impeachment contra o Collor. Ele, percebendo que ele seria impeachmentado, ele renuncia ao cargo antes de sair o resultado. No entanto, ainda assim, o impeachment é votado, ele é impeachmentado de fato, inclusive por uma quantia bem larga, né? Uma diferença bem grande. Então ele foi impeachmentado, teve os seus direitos políticos cassados por 8 anos, então ele não poderia participar da política nesse período. E, enfim, mas ele já havia renunciado antes, é bom destacar isso. Vai assumir o seu vice, Itamar Franco. Inclusive o Brasil com, recentemente, né, uma longa tradição de assumir os vices, né? Afinal de contas, nós tivemos o regime militar, e antes do regime militar, quem havia ganhado era o Jânio Quadros. Ele acabou renunciando, assumiu o Jango, né, o João Goulart. Havia acontecido isso também com o governo do Getúlio Vargas, né? Ele acabou cometendo suicídio, assumiu o seu vice. Então, muito padrão, né? E agora, mais uma vez, teremos um vice assumindo, no caso do Itamar Franco, que assume no final de 1992, ficaria até o final de 1994, assume ainda com a mesma questão econômica problemática, inflação muito alta, muito desemprego também. Só que no governo do Itamar Franco, as coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque dentro dos seus ministros ali, ele tenta várias estratégias, mas já no final do mandato, ele tem um ministro chamado Fernando Henrique Cardoso ali, que junto com uma equipe, e o Sérgio Falso destaca isso, não foi o Fernando Henrique Cardoso que chegou e entregou um plano econômico que resolveria os problemas do Brasil, plano real. Não. Ele junto com uma equipe, que inclusive segundo o Sérgio Falso era formada por pessoas que estiveram nas outras equipes econômicas que deram errado, então essas pessoas elas foram consultadas para dar um feedback, porque que elas acharam que não funcionou as medidas para controlar a inflação, enfim. Diante de todas essas pesquisas, diante de toda essa equipe formada, o ministro da Fazenda na época era o Fernando Henrique Cardoso, ele entrega esse plano econômico, o Itamar vai lá, aprova, é implantado o plano real dentro do governo de Itamar Franco ainda, mas isso vai ser muito útil para o Fernando Henrique Cardoso, porque vai se encerrar o mandato do Itamar Franco e vai concorrer para a presidência de novo Lula. Contra quem? Contra o FHC, Fernando Henrique Cardoso, que foi o salvador da economia brasileira naquele momento. Então ele chega muito forte para a eleição, ele vence o Lula no primeiro turno, ele vai posteriormente disputar uma outra reeleição e ele vai vencer também no primeiro turno. Então, Fernando Henrique Cardoso vence com aproximadamente 54% dos votos, segundo o Sérgio Fausto. Enfim. E dentro do governo dele nós vamos ter uma estabilidade econômica, né, muito superior a todas as que nós havíamos tido antes, principalmente ali contando o período militar, né? E além disso, nós vamos ter em 1997 uma emenda à Constituição dentro do período dele, né? Que é muito relevante. Por quê? Porque ela surte efeitos até hoje. Na nossa Constituição de 1988, não era permitida reeleição. Ou seja, você cumpriu o seu mandato de 4 anos, encerra, serão disputadas novas eleições com novos candidatos. Você não pode se reeleger ou se candidatar para uma reeleição. E isso muda justamente no governo do Fernando Henrique Cardoso, porque
é votado ali uma emenda na Constituição que permitiria essa reeleição. E de fato é aprovado. Fernando Henrique Cardoso será reeleito por isso. Ela é aprovada em 1997, certo? Uma outra coisa muito marcante quando nós falamos do governo do Fernando Henrique Cardoso são as privatizações. Então, por exemplo, a companhia Vale do Rio Doce vai ser privatizada nesse período em 1997, inclusive ano de meu nascimento. Pouco relevante essa informação, mas enfim, em 1997. A Telebrás ela vai ser privatizada em 1998, dentre muitas outras empresas que serão privatizadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos governos que mais privatizou. Na realidade, salvo engano, o Sérgio Fausto não cita isso no livro, né? Até porque, pelo período que ele aborda, basicamente seria o Fernando Henrique Cardoso contra o Lula. Nisso aí não se compara os números, né? Mas o governo do Fernando Henrique Cardoso foi o governo que mais privatizou até hoje, se eu não estou enganado, tá? A informação que eu vi em alguma fonte, eu não me recordo agora qual foi, mas não foi na obra, tá? Mas foi. Então, é uma informação importante. Vamos ter também o controle da inflação, como eu disse, graças ao Plano Real. E um outro ponto muito importante, que muitas vezes as pessoas não associam ao Fernando Henrique Cardoso, mas eu acho que é válido associar porque ele tem muitos créditos nisso, é a questão social. A gente geralmente pensa no FHC como uma pessoa que talvez tenha governado mais para as classes nobres e tudo mais. No entanto, dentro do governo dele, são implantadas várias medidas sociais para tentar melhorar ou corrigir a questão da desigualdade. Muitas dessas políticas sim serão aperfeiçoadas dentro do governo Lula, mas dentro do governo Fernando Henrique Cardoso tem um maior investimento no SUS, tem também muito investimento dentro da parte educacional, então vários programas que condicionava as pessoas a receberem uma quantia desde que os filhos estivessem frequentando as escolas. Então várias medidas desse tipo elas já serão criadas dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso. E um ponto muito importante também, e aí já por um aspecto já talvez negativo ou não, enfim, mas no período do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, de 1993 até 2002, aliás, 93 não, desculpa, 95 até 2002, nós vamos ter ali um ganho de visibilidade, um ganho na sua atividade do MST, né? O Movimento do Povo Sem Terra, invadindo inclusive muitas propriedades. Nessa perspectiva, o Fernando Henrique Cardoso, no começo, segundo o Sérgio Fausto, tentou ser um pouco ponderado, mas posteriormente ele acabou se opondo um pouco a esse movimento. Então, ele acabou sendo muito questionado por essa questão. E o Partido dos Trabalhadores, o PT, durante todo o mandato do Fernando Henrique Cardoso, foi muito presente ali fazendo oposição, questionando todas as atitudes, tudo que acontecia, inclusive nessa questão do MST. Então usava isso para fazer um discurso contra o presidente. E um outro ponto muito importante também é que nesse período começa a aumentar toda a questão do narcotráfico, certo? Então o Sérgio Fausto ele cita isso, ele não se aprofunda tanto, né? Até porque já é uma questão que demandaria muitas páginas caso ele fizesse isso, mas nesse período a violência aumenta, o narcotráfico aumenta. Isso vai continuar seguindo uma linha crescente no governo do Lula posteriormente, né? Então, é isso. E aí, para concluir o trecho onde o Fernando Henrique Cardoso tem o seu mandato dissecado, Sérgio Fausto destaca 3 méritos dentro do governo do FHC. O primeiro, de fato, é a estabilidade econômica. Temos que levar isso em conta, pessoal. Eu não era vivo, né? Como vocês sabem, eu disse que eu nasci em 97, mas a instabilidade econômica era muito presente. O descontrole inflacionário era muito presente. Então, estabilidade política é algo que tem que ser levado em conta. Então, é o primeiro ponto destacado. O segundo ponto é a consolidação da democracia, né? E o terceiro é a questão do investimento na ajuda pública em programas sociais, beleza?
Então é isso que o Sérgio Faltos destaca ao falar sobre o governo do Fernando Henrique Cardoso. E agora nós chegaremos ao momento talvez mais polêmico do vídeo e que em mim mesmo causa um certo medo, porque quero deixar claro aqui, pessoal, eu estou apenas resenhando o capítulo. Eu não estou expondo minha opinião, eu não estou fazendo campanha para alguém ou campanha anti alguém. E eu sei que quando nós tocamos no ponto Lula, tem muita margem para polêmica e para discussão, tá? Então eu quero ser o mais imparcial possível, espero conseguir fazer isso, certo? Então vamos lá. O governo Lula vai disputar, como nós sabemos, né, o mandato dele vai desde 2003, ele será outro presidente reeleito, então vai até 2010. Sendo que ele disputou a primeira eleição com o Serra e a segunda ele disputou com o Alckmin, venceu ambas, claro. E quando nós pensamos no Lula, uma coisa que o Sérgio Fausto ele usa, se não me engano, 3, 4 páginas só para falar disso, é a habilidade do Lula de construir alianças. Isso é muito presente, eu acredito, até hoje, né? Na minha percepção, sem querer, enfim, por muita opinião pessoal, mas é uma característica de fato do Lula, né? Ele consegue costurar as alianças, né? Enfim, então ele destaca muito isso, ele vai ter um capítulo só para falar sobre os ministros que ele escolheu, e ele simplesmente cita, tá? Não é difamando e nem fazendo campanha pró, ele só vai citando, mas ele destaca essa questão, que o Lula ele tem uma habilidade muito grande nessa questão de costurar alianças políticas. Mas no aspecto de economia, no governo Lula, nós vamos ter uma economia muito bem, uma economia fluindo bem, né? O desemprego diminui muito bem, o valor do dólar cai, o PIB cresce, o salário mínimo aumenta, inclusive, de forma real. Tem toda a questão, nesse momento, do crescimento da China na economia e o Brasil sendo um grande exportador para a China, né? Então vendendo muitas mercadorias, posteriormente também sendo um consumidor também. E dentro disso eu queria ler um trecho para vocês, né? Padrão eu ler algo aqui. E eu vou ler algo que se encontra, aliás, um trecho que se encontra na página 355, para falar um pouco sobre a questão econômica do governo Lula, né? Progressivamente, a força motriz do crescimento da economia deixou de ser as exportações e passou a ser o consumo interno. Este foi impulsionado pela expansão do emprego formal, pela política de aumento mínimo de salário real acima da inflação. O salário mínimo cresceu, em termos reais, cerca de 40% no governo do Fernando Henrique Cardoso e 60% no governo Lula. Pela ampliação do acesso ao crédito e pelo fortalecimento dos programas de transferência direta de renda para as famílias mais pobres e a ampliação de acesso ao crédito. Ou seja, o brasileiro passou, devido a todo o aumento real do salário mínimo, isso são números estatísticos, né? Nós conseguimos comprovar que, pelo menos nos primeiros 2 mandatos do Lula, né, que é o período que o livro aborda, a valorização do salário mínimo era real, então era acima da inflação, certo? Se vocês pesquisarem várias fontes, vocês vão encontrar informações que dão base para o que eu estou dizendo, certo? Então isso fez com que os trabalhadores tivessem mais condições de consumir e, por ver de fato a estabilidade desde o plano real, eles também tinham a confiança para consumir, né? Então vai ser um momento em que vão começar a haver muitas importações também para o Brasil e a própria produção brasileira para abastecer até mesmo o mercado interno, não apenas para vender para o exterior, mas também para abastecer aqui. Então é muito interessante. E eu queria ler também um trecho um pouquinho maior que se encontra na página 356, beleza? No mesmo período, verificou-se significativa redução da pobreza e ascensão social de amplos contingentes de pessoas, estimado em mais de 30 milhões.
A chamada classe C, que compreende famílias com renda entre R$ 1.200 e R$ 4.800 aproximadamente, essa ampla mobilidade social ascendente resultou da combinação de inflação baixa, aumento do emprego e expansão do crédito. Houve também mobilidade social ascendente da classe E para a classe D. Na base da pirâmide social, a alavanca mais importante da ascensão foi o aumento da transferência de recursos por meio de programas como Bolsa Família e de outros programas sociais do governo. Com mais renda e mais crédito, o consumo popular expandiu-se. À cesta de consumo da classe C incorporaram-se itens antes acessíveis apenas para a classe A e B, como computadores e automóveis. O uso de telefones celulares generalizou-se. Abriram-se ainda as portas do financiamento à casa própria, principal aspiração aquisitiva da nova classe média. Então, eu quis ler esse trecho porque eu acho muito relevante, né? Porque aqui explica muito bem toda essa questão de mobilidade social que foi muito presente dentro do governo do Lula, né? Então, muitas pessoas que viviam, às vezes, em condição de pobreza conseguiram uma melhoria na sua condição de vida, e até pessoas que já estavam numa classe C, como por exemplo o Estado, conseguiram ter acesso a coisas que antigamente só pessoas das mais altas camadas sociais teriam acesso, como por exemplo ele cita automóveis, programas de financiamento de residências, de casas. Então isso é muito presente. Essas políticas sociais no governo Lula, elas são presentes de fato, são muito marcantes, mas um ponto importante que deve ser dito é que, embora nós tenhamos dentro do governo Lula a criação do ProUni, do Minha Casa Minha Vida, do Fome Zero, do Bolsa Família, são programas que, por exemplo, o Bolsa Família, ele unificou uma série de programas que já existiam no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ele unificou ali, aumentou o investimento, mas já existiam, tá? É um ponto importante de ser tratado aqui. Mas é claro, o Lula ele tem todos os méritos em ter investido muito nessa parte social, também na parte educacional, no ProUni, por exemplo, permitindo que muitas pessoas da classe C, D, enfim, tenham acesso a ensino superior. E eu acho que isso é um dos principais legados que ele deixou, certo? Um ponto muito importante também, quando nós falamos do governo Lula, é a descoberta do pré-sal em 2006, certo? Isso vai ser muito importante para a economia brasileira, segundo o Sérgio Fausto, nos colocando naquele momento entre os 10 principais detentores de petróleo dentro do cenário mundial, né? Então, muito importante. E vai ocorrer aí de uma forma negativa, né? O mensalão, né? Quando Roberto Jefferson, eu vou colocar até o ano aqui porque eu não anotei em que ano foi o mensalão, mas é o principal momento de questionamento de corrupção dentro do primeiro mandato do Lula ali, né? Até então, que é o período que o livro trata. Então, o mensalão ali, o Roberto Jefferson denunciou o esquema de corrupção, onde uma quantia era paga de forma fixa mensalmente para que as pessoas apoiassem o PT, né? Então, isso aí pode ser até apoiar em votos, enfim, várias coisas, mas era um dinheiro de fato público sendo enviado para essas pessoas. Eram como se fossem besadas, por isso ficou conhecido como mensalão, né? Enfim. Também tem uma questão de acharem dinheiro com o assessor do PT, também é destacado, lembrando, são coisas que estão no livro, não são coisas que eu estou dizendo, certo? E uma outra coisa no governo Lula, como eu já havia até destacado antes, tem bem menos privatizações, tem também a crise financeira de 2008, e aí o Lula tem muitos méritos em ter conseguido conduzir bem a situação, né? Afinal de contas tem a crise econômica que abala o mundo, ele consegue manter a economia do Brasil num nível bom, né? Então tem os méritos por isso também. E o Sérgio Fausto destaca também uma tensão que rolou, porque o PT, como nós sabemos, é um partido com viés mais à esquerda, né? E os Estados Unidos, principalmente na virada do século e na primeira década, ele, embora tivesse perdendo um pouco a autonomia
de credibilidade com o Brasil, porque a China também estava encostando ali, sendo muito relevante, mas os Estados Unidos, historicamente, ele foi muito próximo do Brasil, né? Então, por entrar um partido na política com viés da esquerda, podemos questionar, será que isso abalou de alguma forma a relação com os Estados Unidos? E o Sérgio Fausto diz que não abalou, né? Foi tranquilo essa questão, essa transição, não houve problemas. No entanto, houve um leve momento de complicações quando o Lula ele começou a se aproximar com o Irã. Isso aí é com o presidente do Irã, apareceu em várias fotos e tudo mais. E aí foi uma leve tensão com os Estados Unidos. Mas é só isso, essa questão também que ele ressalta. Enfim, estou tratando só porque é importante. E ele também destaca que o Lula não apoiou algo que chegou a ser cogitado, que seria uma outra emenda à Constituição permitindo uma terceira reeleição. Ele não apoiou isso. Em vez disso, ele de fato preparou uma sucessora, né, que no caso foi a Dilma Rousseff, que como nós sabemos assumiu. Foi outra presidente que conseguiu assumir e ser reeleita, né? Ela não vai terminar o segundo mandato dela, mas ela foi reeleita, né? Então, enfim, pessoal, é isso. Essa foi a resenha do último capítulo. Como eu disse, um capítulo bem mais voltado para a parte econômica. Espero ter conseguido passar o conteúdo de uma forma eficiente, pois eu não tenho tanta propriedade assim. E espero ter sido o mais imparcial possível acima de tudo, certo? Minha ideia aqui não foi fazer propaganda de ninguém, né? Enfim, só tentei dar continuidade ao projeto, certo? Então, foi isso. Acredito que dentro de 2 semanas no máximo sairá a resenha completa do livro. E é isso. Estamos entrando agora no mês de junho. E nesse mês, assim como no mês anterior, me esforçarei para postar 2 vídeos por semana, certo? Então, muito obrigado pelo apoio de vocês nesse último mês, no mês de maio. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E é isso, pessoal. Um forte abraço.